Olá amigos, esta é a nossa 15ª videoaula da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Dando continuidade a essa breve incursão pelas literaturas dos países que foram colônias de Portugal na África, hoje veremos a literatura de Guiné-Bissau. Então, como sempre fazemos, damos início trazendo algumas informações sobre o país. Então, Guiné-Bissau ele fica próximo a um outro país de nome Guiné. Então não confundir aí a Guiné-Bissau com a Guiné, perto de Gâmbia, do Senegal, né? Eu trago algumas ilustrações, algumas imagens de Guiné-Bissau. Algumas informações, a capital de Guiné-Bissau chama-se Bissau, apenas Bissau. Apesar da língua oficial ser o português, vocês ouvirão nas ruas de lá o crioulo guineense. É um país marcado por várias etnias, eu trago inclusive alguns slides de algumas delas, né? Eu já tive muitos alunos vindos de Guiné-Bissau e lembro bem de um episódio envolvendo uma das minhas alunas, né? Ela foi passar um Natal, o filho estava adoentado, ela foi passar o Natal no seu país. Então eu enviei por ela uma câmera, na época uma pequena filmadora, para ela filmar os vizinhos dela, conversar com os vizinhos dela e depois trazer para que eu pudesse utilizar nas minhas aulas. E quando ela trouxe, eu não entendi absolutamente nada. E perguntei o que é que eles estão falando. Ele disse, eu não sei. Eu sou mandiaco, eles são papéis. Eram etnias diferentes, para você ver. São línguas diferentes, costumes diferentes, maneira de se vestir diferente. Então, um país relativamente pequeno, não é? Mas é marcado por várias etnias. Eu cito aqui algumas: Balanta, os Fulas, os Mandiacos, os Mandingas, os Papéis, Bijagós e outras, não é? Ok? O país se tornou independente em 1974, faz fronteira com o Senegal e com a Guiné. A população em 2009, tenho até que atualizar esses dados, era de 1.500.000 habitantes, ok? Os indicadores sociais mostram como o país ainda luta por uma série de dificuldades, né? O IDH, que a gente já sabe, é o Índice de Desenvolvimento Econômico. Quanto mais próximo de zero, menos desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de um, mais desenvolvido. Então, entre 200 países, Guiné-Bissau ocupa a posição 164. O IDH é apenas de 0,289. Em cada 1.000 crianças que nascem, mais de 100 não chegam ao primeiro ano de vida. Gente, isso é uma tragédia humanitária. A expectativa era apenas de 46,4 anos, por conta de guerras, conflitos, né? A alfabetização, menos de metade da população sabe ler e escrever. Em 200 países, ocupa a posição 166. Então é um país que luta ainda por muitas dificuldades, né? Mas um país riquíssimo do ponto de vista tanto da beleza, né, como da riqueza cultural do seu povo. Cultura riquíssima. Então, eu coloquei aqui algumas curiosidades sobre algumas etnias, entre eles os Balantas, né? Os Balantas ainda fazem uma cerimônia chamada fanado, a passagem da infância para a adultez, né? Então as crianças passam um bom tempo na mata e recebem lá a orientação de alguém, de um velho, né, de alguém já experiente, e depois voltam. Aí é uma grande festa. Os Fulas, os Mandiacos, os Mandingas, os Papéis,
bijagós. Os bijagós são bem diferentes dos demais. Eles habitam umas ilhas, além da parte continental. Guiné-Bissau também tem uma parte formada por ilhas. É o arquipélago dos bijagós. Ele tem muitos ritos que são só deles, não é? Sobre a história de Guiné-Bissau, é bom que se diga o seguinte: antes da chegada dos portugueses, praticamente todo o país fazia parte de uma nação chamada de Reino de Gabu. O primeiro português que pisou em Guiné-Bissau foi Nuno Tristão, em 1446. Então, antes do Brasil ser descoberto, né, eles chegaram a Guiné-Bissau. O país foi, durante muito tempo, utilizado apenas como entreposto de tráfico de escravos, né? Em 1697 é fundada a Vila de Bissau. Foi um dos países que mais dificuldade Portugal teve de entrar no interior, né? Os filhos de Guiné-Bissau resistiram profundamente à entrada dos colonizadores. O Roberto Ponte escreveu um artigo há muitos anos, quando fazia aniversário em Guiné-Bissau, mostrando como foi a selvageria da luta pela independência. Os soldados do exército português chegou a usar o agente laranja, que era um desfolhante que se jogava, que se lançava para destruir as folhas, né? Para apanhar os nativos que se escondiam debaixo das copas das árvores. Só que aquilo pegava no corpo e ele queimava, né? Tem uma cena terrível, ganhou prêmio, que fala sobre a Guerra do Vietnã. Também foi usado esse agente laranja e uma menina correndo com as costas toda queimada pela ação do produto químico. Eu, como na videoaula passada, eu já falando de Cabo Verde, eu já fiz referência a Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, ele liderou a luta pela independência, tanto de Cabo Verde como Guiné-Bissau. Dois países lutaram juntos, né? Mas Amílcar Cabral não chegou a ver os dois países independentes, porque ele foi assassinado meses antes da independência de Guiné-Bissau. O irmão dele assume, Luiz Cabral, tornou-se o primeiro presidente de Guiné. E aí, após isso, seguem vários golpes de Estado. Alguns deles terríveis. O presidente sendo arrancado de dentro lá do palácio e morto a pauladas, né? Tem cenas selvagens. Tudo isso está registrado aqui no material que vocês receberão. Deixei também, como sempre faço, vários links para quem quiser saber mais sobre o país, a história. E aí chegamos na literatura de Guiné-Bissau, que é o centro da nossa discussão. Para início de conversa, é importante dizer que das 5 ex-colônias da África, em Guiné-Bissau foi onde a literatura começou mais tardiamente. Alguns chamam inclusive de vazio literário, né? Porque durante um longo tempo não há registros de literatura no país. Isso teve muito a ver com a resistência dos nativos à entrada do colonizador. Sem o colonizador conseguir entrar no país, ficando só preso mais à região litorânea, ele não pôde também estabelecer toda a infraestrutura, como escolas, a tipografia chegou por último, chegou primeiro nos outros países, os outros 4 países, Guiné-Bissau recebeu por último, a imprensa. Tudo isso fez com que retardasse o início da literatura no país. O ensino secundário só chega ao país nos anos 60 do século XX, né? Portanto, tem menos de 100 anos, aliás, tem exatamente 60 anos, né, que foi instituído o ensino secundário no país.
A tipografia só chega em 1879. Lembrando que no país, no Brasil, chegou em 1808, com a chegada da família real. Então a Inocência da Mata, que é filha de São Tomé e Príncipe, ela morava em Portugal, não sei se ainda mora. É uma professora, ela fala de uma literatura escassa e tardia no país. Os jornais, quando chegaram à imprensa, quando chegou a tipografia em 1879, é que você pode ter o vestígio das primeiros trabalhos, né, nos jornais. Sempre reservavam-se um espaço para uma crônica, um conto, um poema, não é? Então, alguns jornais da época, Ecos de Guiné de 1920, foi o primeiro jornal em Guiné-Bissau. A Voz de Guiné de 1922, Pro Guiné de 1924. Esses jornais é que começaram a receber contribuições, foi em torno deles, foram surgindo uma intelectualidade, né? Bom, então como sabemos, até meados do século XX, não se pode falar de uma literatura nacional. Assim, Guiné-Bissau foi do mesmo jeito. Você tem um longo período em que portugueses ou guineenses assimilados escreviam segundo os interesses e a mentalidade, a perspectiva do colonizador. E entre esses nomes, um deles se destaca, que é o de Fernanda de Castro. Peraí, meu filho, não faça isso não, filho, não faça isso não. O papai está trabalhando.